E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Flávia Poli, sou psicóloga clínica e host aqui do Sensatamente, seu videocast e podcast de saúde mental. E hoje a gente vai fazer perguntas e respostas, porque a última vez que a gente fez foi um sucesso, né? Eu sempre trago convidados aqui especialíssimos e hoje, né, minha convidada especial vai ser você que me mandou a sua pergunta. E para me auxiliar, né, nesse último Sensatamente do ano, Linicão, né, Lineker? Tamo junto. Vai representar as pessoas aí que fizeram as suas perguntinhas, mandaram. Você tá bem? Estou bem, e você? Graças a Deus. Bem na correria. Correria de final de ano, né? Vamos lá para as perguntas, estão interessantes, hein? Vamos. Tô lendo aqui pela primeira. Sou perfeccionista e noto que isso atrapalha tirar meus objetivos do papel. Mais um final de ano e não tirei praticamente nada que eu fiz, né, que eu coloquei no papel. O que fazer? Vamos lá. Clássica, né? Quando a gente abre caixinhas de perguntas no final do ano, sempre vem uma pergunta assim, né? E até coincidentemente, era uma coisa que eu estava conversando com a minha sócia da clínica, né? O tanto que às vezes a gente fica apegado ao perfeccionismo ali, né? De a hora certa, fazer do jeito certo, né? Procurando não errar, e aí a gente acaba procrastinando as coisas. Não, gente, que a gente não deva, né, pensar antes de fazer, pensar antes de agir. Isso é muito importante, principalmente, né, se você vai tirar algum objetivo, né, sei lá, de carreira, né, você tem que se preparar, você tem que, né, se organizar para aquilo. Porém, não tem como saber se vai dar certo sem tentar. Não tem como saber se vai vingar o negócio ali, se vai rolar, né? Se você não partir para ação. Isso é uma coisa que eu trabalho muito no consultório com os pacientes, né? Porque dessa questão da gente ressignificar o nosso relacionamento com o dar certo e o dar errado. O que será que é dar errado? Escolher o caminho errado, né? Não tô aqui incentivando você a fazer escolhas, né, impulsivas e impensadas. A gente tem que tomar cuidado. Mas trabalhar o pensamento para entender que você só vai saber se é o caminho certo, entre aspas, se você tirar do papel e tentar, mesmo que não saia do jeito que você imaginou. Trabalhar e vivenciar essa frustração também, quando uma coisa não sai do jeito que a gente espera, é muito importante para, veja bem, anota isso que eu vou falar agora. Criar repertórios para lidar com as situações. Porque se fica só na cabeça, assim como fica às vezes no modo ideal, fantasioso, né, que não dói nada, né, também tem o outro lado, que fica só no pânico, né? Que você acha que vai dar tudo errado, que se não sair do jeito que você planejou, o negócio, né, não deu certo. E não é bem assim. Muitas vezes, né, esses imprevistos que acontecem te ajudam a criar repertórios. E se você trabalhar ativamente, né, o seu comportamento de colocar em ação. Vou dar um exemplo prático aqui. Veste um personagem seguro. Se você está se sentindo muito, muito insegura aí de tirar o seu plano do papel porque você tem medo, né? É muito perfeccionista e tem medo de errar ali, veste um personagem e vai, né? Vai se sentir incomodada, vai ter medo, vai ficar com 1000 pensamentos brotando na sua cabeça que, tipo, nossa, não vai dar certo, e se, nossa, o que será que as pessoas estão pensando e tal? Mas vai. Porque o seu cérebro em ação, ele vai entrar meio que no modo sobrevivência. Então, ele vai te dar um jeito ali de criar repertórios para lidar com isso. E aí você vai perceber, né, que o seu perfeccionismo, numa dosagem aí segura, ele é bom porque faz você se preparar. Mas em excesso, ele faz você só procrastinar. Então, se joga com medo mesmo. Eu não vou falar sem medo porque não tem jeito. Mas a gente precisa vivenciar as situações para ver se
vai dar certo, se vai dar errado, se faz sentido, porque às vezes a gente fica imaginando uma coisa ali, né? Nossa, esse caminho é o caminho que vai me fazer, né, da minha vida, que vai me fazer feliz ali, entre aspas, e às vezes nem é. Então, se joga. E se não der certo, eu coloquei em prática, vi que, nossa, parece que não tá dando muito certo, tá tudo bem também. Dá uns passos para trás, recalcula a rota, quantas vezes forem necessárias. Fez sentido, Lineker? Espero que tenha feito sentido para você. Eu sou corajoso, né? Então... Você é que nem eu, você arrisca. Eu também arrisco. Se der ruim, eu falo, opa, deu ruim, não é por aqui não. Bora recalcular a rota. Bora recalcular. Vamos lá para a próxima. Não curto final de ano, principalmente pelos encontros de família. Sinto que minha família nos encontros ficam se cutucando. Já me dá preguiça só de pensar. E aí, eu não quero jogar essa pergunta para você não, mas eu vou. Como que é o final de ano pra você? Maravilhoso. É a época que eu mais gosto. Principalmente por encontrar a família. Totalmente ao contrário dessa pergunta aqui. É? Minha família é incrível. Ai, que bom. Eu também gosto do final de ano, né? Apesar de eu não colocar tanto... Eu não romantizo muito, né? Tipo, encontros por quê? Porque eu, Flávia... No dia a dia, na rotina, nos 365 dias do ano, eu tento ser presente da melhor forma possível com toda a minha família. Então, assim, essas datas eu não me apego tanto. Mas também não... Né, aprendi a lidar com, às vezes, as cutucadas que a gente recebe, né? Mas essa pergunta que, né, essa pessoa me enviou é muito comum, né? Acaba que, coincidentemente, no consultório também, os pacientes trazem essas questões, né? Porque esses encontros de família é um negócio, gente, que é muito romantizada e a gente precisa desmistificar um pouquinho e entender que sim, família é sagrada, é uns pelos outros ali, mas são seres humanos imperfeitos, né? Convivendo com outros seres humanos imperfeitos. Então, o segredo é aprender a se comunicar de uma maneira assertiva, né? O que seria uma maneira assertiva? Às vezes, tentar não levar para o lado pessoal ali, essas cutucadinhas, né? E saber se colocar também, dar o limite. Se você achou que incomodou, não precisa brigar. Tudo bem que a gente fica meio com medo, né? Nas festas final de ano, o pessoal bebe um pouquinho, fica mais empolgado, mais alterado. Mas assim, ó, pensa que é só um encontro de algumas horas ali, né? E que vou vestir uma personagem também de não levar pro pessoal. Porque o que o outro, às vezes, nos cutuca, nos diz ali, é muito mais sobre, às vezes, uma vivência que ele tá interna ali, uma insatisfação e acaba projetando em outras pessoas, né? Ou tem aquela questão de querer tirar o foco da própria vida, né? E colocar o foco na vida do outro ali. E família, gente, é um negócio que todo mundo tem que entender que ninguém é alecrim dourado. A gente tem que cuidar dos nossos comportamentos diante, né, uns dos outros ali. A gente tem que ter responsabilidade afetiva, sim. Né? O que é isso? É tomar cuidado com as minhas palavras, né? Será que eu vou machucar outra pessoa? A gente, na verdade, não sabe como que o outro tá nos bastidores dele. Por mais que a gente tenha intimidade, conheça, conviva, muitas vezes a gente pensa assim, nossa, eu vou falar isso aqui, né? E é só uma brincadeira. Você vai lá com uma intenção de brincar, de descontrair, só que sem querer você toca num ponto, numa ferida do outro, né? E aí o outro não consegue ali se expressar de uma maneira saudável e assertiva na hora, vai acumulando aquilo, engolindo seco, né? E vai criando essas distâncias, né, do outro ali, da família. Deve ser, inclusive, o caso dessa pessoa. Ela deve estar acumulada aí de encontros com familiares que às vezes são mais, né, boca aberta ali na hora de fazer algum comentário, tudo. Então, nós não temos como controlar o outro, né? Você que está se sentindo ali com preguiça só de ir nesse encontro familiar, eu já oriento você a organizar a sua cabeça para tentar trabalhar os seus pensamentos de não vou levar o que a minha família me falar pro lado pessoal. Por quê? Não é ser indiferente, não é fingir que não tá ouvindo, mas é o quê? É na hora ali, para você sair
do calor da emoção. Porque se você já chega ali falando, eu vou ser cutucada, você já vai com uma predisposição ali ao enguiço, né? A enguiçar, ser um momento ruim. Então, tenta levar mais de leve, são algumas horas ali com aquelas pessoas. Se você conseguir pontuar, se perceber uma cutucada ou outra, se distancia, vai no banheiro, pega alguma coisa para comer, ou pontua, né, de alguma forma mais respeitosa, né, para não virar uma briga. Mas é isso, gente, família é um negócio muito, muito doido. Porque quanto mais intimidade a gente tem com as pessoas, parece que as relações a gente vai se misturando. O que eu percebo em alguns comentários, né, conversando com pessoas. Ai, nossa, meu familiar trata a outra pessoa lá de fora super bem e aqui dentro de casa, né, é mais grosseiro, mais ríspido. Por isso, gente, que a gente tem que ser primeiro, né, fazer esse primeiro movimento de ser bom, ser respeitoso com os nossos de dentro. Né? Porque às vezes a gente fica, né, querendo mostrar uma coisa ali de tipo, sou educado, né, sou respeitoso. E com os de dentro ali, às vezes a gente acaba descontando algumas frustrações nossas. Então, por isso que todo mundo deveria fazer terapia, para cada um trabalhar as suas questões, né, e não ficar cutucando um ao outro. Então, vai de leve nesse encontro, não leva pro pessoal. Mas, se acontecer de você se sentir mal com algum comentário, anota isso de uma maneira dentro de você para você ir ponderar durante o ano, porque às vezes isso está querendo dizer alguma coisa, por que doeu, né? Para você trabalhar isso no seu processo de autoconhecimento. Por que doeu tanto? Né? Um exemplo clássico, né, que as pessoas fazem é perguntar de relacionamento ali, né? E se a pessoa, por exemplo, tá de boa, tá solteira, sozinha ali, não vai nem, né, doer. Mas quando é algo que pega, dói. E aí a gente já começa a ficar incomodada e irritada. Então, vai de boa, leva pro lado, né, da leveza, não leva pro pessoal, para você poder também olhar de forma mais saudável a essas interações familiares. Certo? Temos perguntas? Mais perguntas? Temos mais 2. Quero me relacionar, mas nunca sou a escolhida. Normalmente faço de tudo pro cara e do nada ele muda e aparece com outra. Uma situação aí, né, que eu vejo muitas mulheres principalmente relatar. Que tá muito difícil se relacionar aí. Mas o que eu vejo estudando sobre relacionamentos aí? Muitas vezes, dependendo do nosso momento de vida, a gente entra, né, com 20... Eu já vejo que com 25, 26, 27, 28... as mulheres, principalmente, começam a entrar ali num estado de que eu preciso me relacionar. E isso acaba sendo o objetivo de vida. E ela acaba fazendo um movimento de se esquecer. Por quê? Porque ela quer ser a pessoa perfeita, a mulher perfeita, para ser a escolhida. E aí que mora o erro e o perigo. Tem uma filosofia, né, que é a filosofia estoica, que eu gosto muito de estudar, e ela fala muito sobre essa questão, né? Quanto mais você ficar correndo atrás de um relacionamento, mais ele vai fugir de você. Porque muitas vezes o foco não é o que você tem controle, né? Você fica tentando fazer de tudo pela pessoa ali. Nossa, eu vou ser a mulher mais fofa, receptiva, companheira, vou estar aqui sempre para o que ele precisar. Não é fazer o movimento de não estar ali no sentido manipulatório da situação, mas é entender que quanto mais você viver só para o outro, mais isso afasta o outro de você. Porque as pessoas, né, quanto mais seguras elas se sentirem diante delas mesmas, da vida delas, se cuidando, se priorizando, mais ela consegue se relacionar de forma mais saudável com o outro. Quando você está no modo desespero ali, que você quer um relacionamento, primeiro, você acaba se conectando
né, com qualquer pessoa, porque você não enxerga a pessoa lá. Passou um cara ali pela sua vida, você não enxerga se ele tem as coisas a ver com você, se ele tem os mesmos gostos, se ele quer a mesma coisa que você. Você só enxerga que, nossa, é uma pessoa, né? Dessa vez vai, agora vai. E aí você se relaciona com sua fantasia. E não consegue ler os sinais, fazer a leitura dos sinais. Eu vou dar um exemplo prático, que eu peguei um caso há um tempo atrás, de uma paciente minha, né? Ela não é mais minha paciente, mas que ela é extremamente focada e ligada nessa questão, né? Ela já tem os seus 33 anos, ela quer um relacionamento. Beleza. E ela tem essa mesma fala, parecida, né? Eu nunca sou a escolhida. Mas o que eu noto dos comportamentos dela? Ela se sente extremamente culpada, ela fala, eu que não sou o suficiente, né? Eu que fiz alguma coisa de errado para espantar a pessoa. E eu trabalhei com ela na época a seguinte linha de raciocínio. É o excesso de você ficar disponível ali, querendo aquilo, excesso de atenção, excesso de disponibilidade, né? Você não dá o tempo, né, para a pessoa sentir a sua falta, ver. Você não dá o tempo para conhecer outra pessoa de fato, né? Porque você se liga muito à atenção que ela te dá, né? E aí ela não conseguia, essa paciente especificamente, fazer a leitura, né, de que o cara ali, né, a maioria dos caras não queria a mesma coisa que ela, que era um relacionamento sério. Eles queriam uma transa, uma ficada, sair com ela de vez em quando, né? E isso, é claro que se a gente não vive, não experimenta, a gente não sabe se a pessoa quer a mesma coisa que a gente, né? Vai ver, às vezes quer, né? Às vezes quer um relacionamento, você vai lá, se entrosa, beleza. Mas ela ficava tão cega, né? E que no mínimo sinal de atenção, ela já se doava de uma forma, assim, inteira. E até tinha atitudes e comportamentos excessivos. E isso eu falei pra ela, isso acaba espantando o outro, sim. Porque se o outro gosta de você, tem a mesma intenção que você, quer se relacionar, quando ele começar a ver que você tá fazendo esse movimento, ele vai te chamar para uma conversa e vai tentar ajustar. Por quê? Porque ele gosta de você e ele quer estar com você, ele não quer te perder. Mas quando o outro não tá de fato ali, gostando da gente, querendo a mesma coisa que a gente, isso vai afastar. E isso é bom também, apesar de ser dolorido, pelo menos mostra a verdade do outro. Você trabalha com a verdade do outro, com o real do outro, e não com a ilusão de que, ele gosta de mim porque ele curte as minhas fotos, ele sempre olha os meus stories. Ele me chama para sair, me trata como namorada ali na frente dos outros, né? Mas no dia a dia a gente não conversa direito, não tem uma troca, a gente não fica direito, né? Ele não pergunta da minha rotina, ele não está interessado na minha vida. Então, são sinais que, se você está tranquilo em relação, né, a ter um relacionamento, a encontrar alguém de forma saudável, você consegue fazer a leitura dos sinais. Se você está no modo desespero, você vai começar a colocar a culpa em você, fazer um movimento de, meu Deus, ele vai me deixar, ele não gosta de mim, né? Eu não posso perder essa pessoa, e aí você vai tentando forçar uma coisa que não existe. E a gente tem que entender que relacionamento é muito relativo. Não é só o gostar, o tesão, o beija bem, a química. É as pessoas estarem com a mente ali conectadas e olhando, né, o futuro de uma forma mais parecida, né? Então, as pessoas precisam estar esperando um relacionamento. Eu quero um relacionamento sério. A outra pessoa não quer e te deixou claro. Você pode até tentar por um tempo. Mas e aí? Quanto tempo? Porque quando a gente quer uma coisa, o ser humano tem a tendência a ler tudo o que acontece como um sinal. Tudo. Então, a gente tem que dar um passo para trás, olhar para a situação e ver o que está acontecendo ali na realidade. Quando a pessoa gosta de você de verdade, ela está disponível para fazer aquilo dar certo. Então, ela vai se comportar para fazer aquilo dar certo. Tá? Então, assim, se você repara que você nunca é escolhida, o que eu noto que deve estar acontecendo?
você tá indo no modo desespero, você não tá conseguindo ver os sinais de verdade do real interesse da pessoa ali. E aí acaba que você força uma coisa, se ilude com uma situação, a pessoa, né, o cara vai se afastando, né? E de repente, às vezes, depois de um tempo, você nota que ele tá com outra pessoa, e isso te valida ainda mais a sensação que tá vendo, eu nunca sou escolhida. Mas na verdade é porque às vezes ele não tinha nada a ver com você e você não conseguia enxergar esses sinais. Faz sentido? Então, gente, relacionamento é muito bom, é top, mas é na base da construção e tem que rolar muita conversa, tem que rolar muita tranquilidade para você conhecer de fato a pessoa, né? Para você trabalhar e alinhar as suas expectativas com o que a pessoa te apresenta. E é uma construção diária. Eu escutei uma coisa essa semana passada até e fez muito sentido para mim. Para que a gente tem tanta pressa das coisas finalizarem, darem certo? Ah, já conheço uma pessoa e já tô imaginando o casamento. Cara, aproveita a construção, o dia a dia, né? Vai construindo um dia de cada vez ali, que quando vocês menos perceberem, vocês já estão tão conectados ali, né? Entrosados, que a coisa já está dando certo. Não é que vai dar certo, só vai dar certo se eu namorar, se eu casar, se eu tiver filho. Vive um pouco, né? Um dia após o outro. Faz sentido? Temos mais perguntitas? A última. Tenho dificuldade de mudar meus hábitos ruins. E é mais um ano que eu não cumpri o que prometi. Gente, olha, eu vou confessar pra você que é difícil mesmo, né? E assim, tem algumas ferramentas que a gente pode usar a nosso favor ali pra tirar as coisas do papel. Esses tempos eu li um livro que chama Hábitos Atômicos. Não vou lembrar o autor, mas depois eu coloco na descrição para vocês. Que fala, né, sobre essa questão da mudança de hábitos. Que, principalmente chega nessa época do ano, né, a gente já olha o ano seguinte ali, meu Deus, eu tenho que fazer uma mudança de vida, né? Eu tenho que mudar. E o que fala muito no livro, e eu me identifiquei demais, são as micromudanças que vão fazer a diferença da sua rota, da sua mudança de rota. Lá eles dão o exemplo do avião, né? Se o piloto ali, né, mudar o grau do direcionamento ali do bico do avião, de forma imperceptível a olho nu, já muda totalmente a rota de onde o avião vai, né, parar. E é sobre isso. A gente tem que entender que, claro, que tem alguns acontecimentos na nossa vida que são virada de novela ali, algumas coisas que acontecem, mas a maioria delas é na micromudança, né? Então, se você quer criar um hábito de fazer uma leitura, por exemplo, de ler mais durante o ano, ao invés de você se comprometer a ler um livro por mês, se comprometa a ler 2 minutos por dia. Ah, vou ler durante 2 minutos por dia. Porque lá fala muito isso, né? Quando você começa, o problema tá no start, às vezes, né? Mas quando você começa, vou ler 2 minutos. Aumenta a chance de quando você tá lendo ali 2 minutos, você querer ler mais. Do que se você imaginar que, nossa, eu vou pegar e tenho que ler esse livro todo. Então, é nos micropassos, né? Lá fala dos juros compostos, assim. Se você economizar R$15 durante uma semana, você não vai notar a diferença. Mas se você economizar R$15 durante, né, um ano, você vai notar a diferença. Nós, seres humanos, a gente fica muito desesperado. Mais uma vez, o desespero toma conta, a ansiedade toma conta das coisas acontecerem, das coisas mudarem. E aí a gente cria objetivos e já quer, né, uma mudança do dia para a noite. E aí entra muito no que eu trabalho no consultório, né, da linha cognitivo-comportamental, que é a ativação comportamental. Se você quer mudar um hábito, então vista um personagem e ative o comportamento. Ah, eu quero, que nem eu retomei esse ano, atividade física na minha vida. Então, eu assumi ali um personagem e falei, eu vou na academia, eu não vou pensar. Eu vou fazer o que tem que ser feito. E fui ali dia após dia. Hoje eu posso dizer que 4 meses depois, eu, Flávia, tá? Porque isso é muito relativo,
Não existe um número certo, repita isso 70 vezes que você vai mudar o hábito. Não, isso é muito individual. Mas eu, Flávia, após 4 meses indo na academia, pelo menos 4 vezes na semana, agora eu não preciso não preciso me esforçar para ir, porque eu já quero ir. Me faz bem. Mas por quê? Porque eu me reconectei, né, com, né, essa pessoa que atividade física faz bem. Óbvio que a gente não vai ser hipócrita, a gente começa a ver mudanças no corpo, a gente fica mais estimulada ainda, né? Isso já me ajudou a melhorar a minha alimentação, porque eu falo, gente, não adianta eu ir na academia e comer errado, totalmente errado, né? Mas eu não me privo dos petiscos às vezes, que eu gosto, né? Mas assim, a mudança de hábito, ao invés de você criar uma lista enorme de coisas que você quer fazer no ano de 2025, apenas, né, crie uma lista de micropassos que você precisa mudar e vai focando em cada micropasso, entendendo que você tem que se conectar com o seu eu do futuro aí para ver como que eu quero ser, né? Se o meu eu do futuro, olha que legal essa frase, se o meu eu do futuro fosse me estimular a fazer o comportamento que eu preciso ali para minha mudança, como que ele me estimularia, né? Então você cria uma conversa com o seu eu do futuro, uma conexão com a pessoa que você quer ser, e isso facilita também, tá? E você tem que mudar seus hábitos. Eu sei que a gente se compara muito em época de rede social e a gente fica querendo comparar, por exemplo, uma rotina que não tem nada a ver com a nossa, né? E encaixar, não, eu tenho que fazer igual, não. Se inspire. Não é copia e cola. Vê o seu contexto, a sua rotina, né? Vê o hábito que você quer mudar e coloque os micropassos, né? Como você precisa agir dia após dia ali para você conseguir essa mudança. E, não espera que em 1 mês, 3 meses, né? A sua vida vai mudar. Tem coisas que demoram mais, tá bom? A gente precisa reaprender a ter paciência ali, né? Na época que não tinha internet, que não tinha o Google, né? A gente aprendia a pesquisar as coisas de uma forma mais lenta. Às vezes um trabalho demorava 2, 3 dias para ser feito. Hoje, lá em 5 segundos você faz um trabalho. Então a gente precisa reaprender a ter paciência, né? Se você quer atividade física na sua vida, quer melhorar nisso, não vai ser de uma hora para outra, né? Não vai ser em 3 meses, 4 meses. Eu 4 meses já, né, consegui me readaptar a Flávia, que é mais, né, ligada à atividade física, mas não tá nem perto das mudanças que eu vou ter, né, com o propósito que eu tenho de levar a atividade física para o resto da minha vida, tá bom? Assim como tudo. Faz sentido? Faz? Acabou as perguntinhas? Tava lendo aqui se tinha mais. Não, são só 4 dessa vez, eu acho. Ótimas 4 perguntas, né? Eu acho que deu pra gente trabalhar bastante coisa, né? Quero aproveitar para agradecer, Lineker, pelo ano do Sensatamente aí, que você tirou do papel aí um objetivo e um sonho, me ajudou a tirar do papel, né? Espero que esse projeto, né, se estenda. E agradecer você que acompanhou a gente até aqui, que deu sugestões, que você assistiu e fez sentido, e trouxe alguma mudança, algum benefício na sua vida, tá bom? Que você tenha, né, um 2025 de muita sabedoria para aprender a lidar com os imprevistos da vida que vão ter. As coisas às vezes não vão acontecer do jeito que você imagina, mas aguenta firme, porque é nessa hora que a gente, né, consegue criar novos repertórios aí para a vida, tá bom? Se cuida da sua mente, cuida do seu corpo, cuida dos seus pensamentos e do seu comportamento, tá bom? Ano que vem tem mais. E a gente conversa. Não deixem de seguir o Dialetou, @Dialetou no Instagram. Se inscrevam no canal do Dialetou e ativem o sininho. E me sigam nas redes sociais, @FláviaPolipsi, pra gente interagir ali e vocês acompanharem, né, os cortes aí do Sensatamente.
Um beijo, gente. Fica com Deus. E, ó, se tiverem algum tema que vocês querem trazer no Sensatamente, só me manda lá no direct, que é melhor, que aí eu vou anotando e a gente vai construindo Sensatamente juntos, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.